toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda é o meu amor. Bora lá. E aí a gente estava falando sobre os desvios, né? Os desvios das tendências centrais. Como vocês viram, existem duas tendências centrais três tendências centrais, que é a média aritmética, a mediana e a moda. Só que esses desvios que a gente está vendo desde a aula passada, eles se aplicam à média aritmética. Quando você calcula a média aritmética de uma distribuição, aí você pode utilizar esses desvios aqui para saber se a média ela representa bem a distribuição ou se a média não representa bem a distribuição. Quanto maior o desvio, maior vai ser a variância naquela representação, ou seja, menor vai ser a qualidade daquele dado central. E quanto menor o desvio, maior vai ser a qualidade daquele dado central, né, daquela média aritmética que você encontrou. E aí, na aula passada, eu falei para vocês que o desvio médio ele é um somatório. Alguém já lembra qual é o símbolo de somatório? Já associou? Já aprendeu que o símbolo de somatório é aquele? É aquele E meio coisado. Para ti é um M, para mim é um E. Eu sempre imaginei que seria um E. Na verdade, não é Não, é o nem que eu M, disse. É um nem E. M, nem E. É uma letra grega. Eu acho que é o Epson. Eu acho que é isso. Depois eu vou dar uma olhada. Não. Isso aqui é tipo como se fosse o precursor da letra S. Eu esqueci. Depois eu vou lembrar qual é o nome dessa letra. Então, é um somatório, tá? De x's. Só que não é qualquer x. Vai ser um valor x menos a média aritmética que você calcular. Aí esse x vai variar, né? Então, vai variar do primeiro x até o último x. Nós não sabemos qual é o último x, então a gente bota n para dizer que é até o último x. E aí você vai calcular a média aritmética disso. Então, como é que você calcula? Você vai dividir pelo total de valores, que são n valores que você vai coletar. Tá? Você vai coletar n valores e você vai dividir por esse total de valores. Mas o erro que eu cometi na aula passada foi que eu esqueci de um ponto muito importante nessa continha aqui, que é o módulo. O módulo. Essa diferença, bem aqui, pessoal, ela tem que estar em módulo. Ela não é uma diferença inteira, ela é uma diferença... desculpa, tá falando errado. Não pode ser uma diferença negativa, tem que ser uma diferença positiva. Então, como tem que ser uma diferença positiva, nós temos que acrescentar um módulo. Na aula passada, eu esqueci de citar isso com vocês, e inclusive isso culminou em vários erros de cálculo que a gente fez. Quero até voltar aqui e mostrar para vocês esses erros de cálculo que acabaram aparecendo. Não é isso aqui. A aula passada foi do dia 23, foi isso, gente? Não, foi dia 27, não foi? Eu acho que foi por aí. Poxa vida, eu acho que eu apaguei essa aula. Que pena. Vou dar uma olhada nessa aqui. Não, foi 23, que dia 27 eu não dei aula. Dia 27 eu não dei aula porque eu estava no Detran, dia 27. Então foi dia 23, tá certo. Oi, graças a Deus. Choveu, garoou. Abre, mano. Esse aqui. Tá legal. Quando a gente faz o cálculo do desvio médio, a gente faz a somatória desses valores aqui, a gente acaba... Eu cometi um erro. Tá vendo que bem aqui, por exemplo, você tem um sinal negativo, aqui tem um sinal negativo. Isso não poderia acontecer, porque eu tinha que ter usado um módulo nessa diferença. Eu não sei calcular módulo no Excel, deve ter uma formulazinha para módulo no Excel. Deixa eu ver se eu encontro algum símbolo que possa representar isso aqui.
Talvez esse símbolo. Não sei se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Ele não entende esse símbolo. Se ele não entende esse símbolo, eu vou ter que encontrar um símbolo aqui para isso. Vamos tentar módulo. Mod. Você seria um número insuficiente de argumentos para essa função. Ok. Então quer dizer que a função módulo não é desse modo. Torna o resto da divisão após... Ah, não. Esse aqui é outro tipo de módulo. Não tem a função módulo aqui. Como não tem a função módulo, a gente vai ter que improvisar. Eu não conheço a função módulo, né? Vocês sabem o que é o módulo, galera? Eu não sei. Não sabe? Alguém sabe o que é módulo? Não ouvi nem sim nem não. Né? Não ouvi nem sim nem não aqui agora. Não. Não. E essa é uma situação interessante vocês não saberem, porque, cara, o que a gente fala de módulo, já se explicou para vocês módulo tantas vezes e vocês acabam esquecendo com o passar do tempo. Eu não sei porquê, mas é uma das partes da matemática que o pessoal menos lembra o que significa módulo. Mas se fala várias e várias vezes. Eu tenho certeza que desde o fundamental menor já vem sendo citado o módulo. Módulo, galera, é você verificar. Tem uma explicação técnica e uma explicação prática. O módulo é a distância do número até o zero. Essa seria a explicação técnica, né? Então, é a distância do número até o zero. Como o número aqui era o -2, que era essa célula -9, que 9 era a média, então o número era -2. Então, quer dizer, a distância do -2 até o zero são 2 unidades. Então, quer dizer que o módulo de -2 é 2, porque o -2 está a 2 casas de distância do zero. A explicação prática é: o módulo sempre faz o valor do número ficar positivo. Não importa qual seja o número, ele sempre vai ficar positivo. Essa é a explicação prática do módulo. Então, o que a gente tem que fazer? Já que eu não sei qual é o símbolo de módulo no Excel, a gente vai ter que dar um jeito disso ficar positivo. Como é que eu vou fazer isso ficar positivo? Multiplicando por -1? Não, não pode. Porque se eu multiplicar como fórmula, como -1 para todos esses dois primeiros vão ficar positivos e esses dois últimos vão ficar negativos. Então, uma maneira de fazer isso ficar positivo é uma brincadeirinha. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar tudo isso que tem aí e você vai elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado. E depois você tira a raiz quadrada de tudo isso. Porque na hora que você eleva ao quadrado, o valor fica positivo. Qualquer valor que você eleve ao quadrado, ele fica positivo. E aí, se você tirar a raiz quadrada, ele volta para a posição inicial. Ele volta a ser um número simples, né? Mas ele vai voltar e vai ficar positivo, porque o Excel não entende que ele pode ficar negativo. O Excel entende que apenas tem que devolver o valor positivo. Então, dessa maneira, aí, pronto, ficou positivo, 2 que era negativo, agora ficou positivo. Olha como é que ficou a fórmula. Ficou igual. A diferença que a gente tinha é essa aqui de dentro. É essa diferença aqui. Aí, o que eu fiz com essa diferença? Eu elevei essa diferença ao quadrado. Quando eu elevei ao quadrado, o quadrado dessa diferença -2 é 4, 4 positivo. E aí, para voltar e ficar simples, eu tirei a raiz quadrada. Lembra que eu falei na aula passada que a raiz quadrada pode ser uma fração, um expoente fracionário? Pois é. Então, aí eu tirei a raiz quadrada de tudo isso aqui. Por isso que eu coloquei no parêntese. Tem esse primeiro parêntese vermelho, que ele limita a diferença. Esse segundo parêntese preto que tem... Cadê? Sumiu minha tela aqui. Só um momento, tá? Tela, volta... Sumiu para mim, para vocês não some, tá?
É só no meu monitor que some aqui, que o meu cabo está dando defeito. Então, ó, esse segundo parêntese que tem aqui, esse aqui, ele completa com esse primeiro daqui. Aí ele fecha toda essa galera, inclusive o elevado ao quadrado, e eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso. Aí quando eu tiro a raiz quadrada, tudo volta a ser o que era. Então fica positivo dessa vez. E se eu puxar essa fórmula para cá, pronto, todo mundo fica positivo. E aí quando eu for ver o meu desvio padrão, agora não é mais zero. O desvio padrão agora passa a ser 1. Para quem não lembra, isso aqui, para quem não lembra, isso aqui é aquela distribuição de temperatura que a gente teve na aula passada, tá? Do primeiro dia e aqui do segundo dia. Eu pedi para vocês completarem essa tabela, mas eu acho que eu não abri ainda o link para vocês fazerem a entrega dessa tabela, se eu não estou enganado. Tá, legal. Vamos adiante. Então, quando a gente volta lá na fórmula, fica evidente que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês o módulo, tá? Faltou aqui o módulo. Então, não esqueça de colocar o módulo. Tem que ele abre e fecha. É uma barra na vertical, tá, gente? É uma barra retinha. O meu está um pouquinho inclinado por causa que a minha mão é torta, mas é uma barra reta. Quando a gente chega na variância, a fórmula da variância não muda. A fórmula da variância foi aquela que eu mostrei. Também você vai fazer um somatório, né? Você faz um somatório da diferença, né? Essa diferença dos valores de x. Só que dessa vez você vai elevar essa diferença ao quadrado. Você vai elevar tudo isso ao quadrado e aí você vai calcular aqui a média. Então você vai dividir por n, que é o total de valores que você vai coletar. E o desvio padrão, mesma ideia, só que além de você tirar a raiz, ou além de você elevar ao quadrado, você ainda tira a raiz quadrada. Ai, errei aqui. Eleva ao quadrado, tira a média, e no final você ainda tira a raiz de tudo isso aqui. Você calcula a raiz de tudo isso aqui. Aí alguém pode dizer, professor, mas na hora que eu elevar ao quadrado e tirar a raiz de tudo isso, não vai ficar igual o desvio médio? Não vai ficar a mesma coisa? Porque o senhor acabou de falar que para calcular o módulo lá no Excel, já que eu não tenho módulo, eu elevo ao quadrado, depois eu tiro a raiz quadrada, e aqui o senhor está fazendo a mesma coisa, o senhor está elevando ao quadrado, tirando a raiz quadrada, não vai ficar o mesmo valor? Não, não vai ficar o mesmo valor, porque lá eu tiro a raiz quadrada de cada uma dessas diferenças. Enquanto aqui eu vou tirar a raiz quadrada depois de somar todas as diferenças. Primeiro eu elevo ao quadrado, somo as diferenças e depois é que eu tiro a raiz. E lá não, é o contrário. Eu elevo ao quadrado, tiro logo a raiz e depois é que soma. Então, quando muda a ordem, né? Aqui primeiro tira a raiz, depois soma. Né, nesse caso aqui. E no outro primeiro soma e depois tira a raiz. Quando faz isso, acaba dando valores diferentes no resultado, né? No desvio lá. O desvio médio e o desvio padrão acabam sendo coisas diferentes. Pode ver, ó. Aqui o desvio médio é 1, enquanto o desvio padrão vai ser 1,29. Aí a pergunta é, qual dos dois você vai utilizar? Independente da situação, todos os dois são úteis. Tanto o desvio médio quanto o desvio padrão são úteis para você fazer uma análise. Só que normalmente o desvio médio lhe dá valores inteiros como resultado, né? E o desvio padrão vai te dar valores fracionários. É como se fosse uma aproximação do desvio, digamos assim. Tá legal. Dito isso, a gente vai olhar um exemplo de uma situação assim, lá na página 90, por favor. Se vocês estão com seus livros didáticos, vamos à página 90.
E a gente vai dar uma olhada na questão R5. Página 90. Desculpa, gente. Página 90, questão R5. Vocês estão acompanhando aí? Tá o livro, o pessoal tá com o livro aí na mão? Espero que sim. Então vamos dar uma olhada. Tem assim, ó. Questão R5. O número de acidentes em um trecho de uma rodovia foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2017. Desculpa, eu li tudo errado aqui. Volto. O número de acidentes em um trecho de uma rodovia foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2017. Agora sim. Foram obtidos os seguintes dados: 20, 14, 15, de novo 20, 27 e 30. Mês a mês durante o primeiro semestre de 2017, né, gente? Então, se é mês a mês durante o primeiro semestre, semestres são 6 meses, quer dizer, então, que esse aqui é o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto mês, o quinto mês e o sexto mês. Tá, legal. Aí diz assim, calcule o desvio médio e o desvio padrão desse grupo de dados. Olha só, dessa vez ele não quer que a gente calcule mediana nem moda. Para mediana e para moda, para mediana nós teremos que colocar em ordem, teremos que construir o rol. E no caso de desvio médio, não. Para calcular o desvio médio, a gente vai fazer o somatório e o desvio padrão também. A gente vai trabalhar com somatórios. Primeiramente, para o desvio médio. Para o desvio médio, a gente vai trabalhar com o somatório dos valores, né? Dos valores que vão do primeiro valor até o último valor. Nesse caso, são 6 valores, então eu não preciso colocar N, eu vou colocar 6. Tá? São 6 valores. Do primeiro valor até o sexto valor, do módulo dessa diferença desses valores. Opa. Já escrevi uma coisa errada aqui? Não. E aí tiro a média. No caso, como são 6 valores, eu vou colocar 6 aqui. Tudo isso dividido por 6. Tá, então, para início de conversa, para eu calcular esse desvio médio, primeiro eu preciso encontrar quanto é que é a média desses valores, quanto é que é a média desses valores. Então, por mais que eu queira, no final, encontrar o desvio médio, eu não posso calcular esse desvio médio se primeiro eu não souber quanto é a média. Em segundo lugar, eu não souber quanto é cada uma das diferenças. Em terceiro lugar, eu somar essas diferenças e por último, dividir tudo por 6. Entenderam o passo a passo? Ó, primeiro eu vou ter que calcular a média. Depois de calcular a média, em segundo lugar, eu vou ter que calcular cada uma das diferenças e tirar o módulo de cada uma das diferenças. Depois eu vou somar essas diferenças. Em terceiro lugar, eu vou fazer o somatório dessas diferenças. E por último, eu vou tirar a média desse somatório. Aí eu terei o desvio médio. Quarto lugar, vou fazer o somatório e tirar a média desse somatório. No caso aqui, essa média é 6. Então, eu vou dividir por 6 aqui no final. Será por 6. E aí você tem a escolha. Você pode fazer tudo isso à mão ou você pode fazer no computador, né? Lá no Excel. Se você for fazer no Excel, com certeza isso tudo vai sair muito mais rápido, tá? Antes de eu ir para fazer no Excel, eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Cadê? Cadê? Ah, tá. O detalhe é o seguinte. Vamos lá no Excel, eu vou mostrar para vocês.
Eu vou fazer mais aqui abaixo um pouco. Fazer a partir daqui. Nós vamos então, como diz a questão R5, a gente vai trabalhar com acidentes. Acidentes, então, por mês, né? Então, como é o primeiro semestre, então são os meses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você preferir, você pode colocar o nome dos meses. Janeiro, fevereiro. Oh, eu escrevi fevereiro tudo errado. E aí o Excel, ele, se você já escrever seu primeiro, e você puxar aqui, março, abril, maio, junho, e só até junho. São só os 6 primeiros, né? E aí já bota os outros meses. E aqui a gente pode colocar o número de acidentes. Tá, número de acidentes. Em janeiro, deixa eu ver alguém. Quem foi que chegou agora? Por último, foi o Marcos, né? Mas eu acho que o Marcos não vai estar atento na aula. Então vamos ver outra pessoa aqui. Tô. Tá atento, mas você tá com o livro? Não, agora não, peraí. Tá, enquanto ele vai buscar o livro, eu vou fazer a pergunta para outra pessoa e depois eu volto nele lá. Tá? Aline de Jesus, minha querida, você está aí? Aline? Aline? Qual a página, professor? Página 90, mano. A Aline parece que não está atenta. Então vamos tentar a Giovana. Giovana? Oi. Oi, minha querida. Giovana, você está com o livro na mão, né? Tô. Tá, Giovana. Quantos acidentes aconteceram em janeiro? 20, Em fevereiro? 14, Em março? 15, Em abril? 20, Em maio? 27, 27, é? sim, E em junho? 30. Perfeito, ok. Tá legal, vamos colocar aqui, galera. Vamos colocar aqui uma corzinha diferente. Não, é aqui. A gente vai botar sem cor esses. Esse aqui a gente bota em verde para ficar bonitão, né? Tudo bonitão lá. Tá? Marcos, Oi, você conhece de Excel? mais ou menos. Mais ou menos? Aham. Tá bom. Ok. Você lembra como é que a gente calcula a média aritmética de uma distribuição? Aham. Então, como é que calcula a média? Vou até escrever aqui para rapidinho. Como é que calcula a média, Marcos? Faz o rol, né? Pode ser. Não é necessário para fazer. Para média não é necessário, mas pode fazer. Não tem problema não. E aí? Aí. Não, peraí. Tô esperando. Professor, Ah, aí na página 90. o exercício está na página 90. Uhum. Não tô vendo aqui, não, esse negócio de acidente, não. Página 90, questão R5. R5. Ah, aham. Tá? Como é que calcula a média? Não tô lembrando agora, não, professor. Então, olha aí para a resolução, que bem na resolução tem bem na tua frente aí, ó. Resolução. Coloca 20, né? Não, me fala como é que eu faço essa. Como é que calcula a média? Me fala aí.
20 mais 14. Soma. Somos Soma, isso. Soma o quê? a média dos valores. É mais ou menos isso, Marcos. A gente vai somar os valores distribuídos, né? As frequências, as distribuições de frequências, de repetições. Janeiro foram 20 acidentes, ou seja, o acidente se repetiu 20 vezes, não o mesmo acidente, lógico que não, mas foram 20 acidentes. Em fevereiro foram 14 repetições, em março foram 15, em abril foram 20, em maio 27, em junho foram 30 repetições. Então a gente vai fazer a somatória das repetições e dividir pela quantidade de valores somados. Como são 6 valores, que é o semestre, então a gente vai dividir por 6. Vai somar as distribuições, somar as repetições e dividir por 6, nesse caso aí. Tá, a gente pode fazer isso, gente. Mas o Excel, vocês têm que entender como é que faz, porque na hora que vocês precisarem fazer, vocês sabem como é que funciona. Apesar disso, o Excel tem uma forma de fazer isso bem rápido. Então você escreve assim, igual, média, aí você abre parêntese, e aí você vai selecionar as células. Você vai selecionar da primeira célula aqui, né? Até essa última célula bem aqui, e fecha o parêntese. Você faz isso, pronto, o Excel já te dá a média. Você não precisa necessariamente calcular a média. O Excel vai e faz a média por você. Tá, gente? Então tem essa opção aí. Aí a gente quer o desvio médio e o desvio padrão, correto? Para calcular o desvio médio, né, a gente também tem uma fórmula. Como é que a gente faz para o desvio médio? Para o desvio médio, a gente vai ter que saber a média, vai ter que calcular, como a gente viu aqui, ó. Volta aqui, volta aqui. A gente tem que calcular a média, a gente acabou de ver que a média é 21. A gente vai ter que calcular cada um dos desvios. Então, como é que vai calcular cada um dos desvios aqui? Das diferenças. Você vai pegar o valor da distribuição e subtrair o valor da média que você achou. A primeira distribuição aqui, ó, a primeira distribuição é 20. Então, você vai fazer 20 menos 21. 20 menos 21. E o resultado disso aí vai ser 1 positivo, porque vai ter um módulo. Aí você vai fazer para o próximo. O próximo é 14. 14 menos 21. Aí vai dar 5. Tem que ter um módulo, né? Aí vai fazer o próximo. É 15 menos 21. 15 menos 21 vai dar 5, 6, né? Vai ser 6. O próximo é 20 de novo. Vai ser 5, vai ser 1 novamente. O próximo é 27. O próximo é 27. 27 menos 21 vai dar 6. E o último é 30 menos 21, que vai Professor, dar 9. Oi. e é porque que fala, ó, 20 menos 21 elevado a 2. Aí, no caso, eu não tô entendendo isso aqui. Não. Que é elevado a 2? Onde está elevado a 2? Ah, não, desculpa. É na variação isso aqui. É na variância. Já é na variância. O desvio padrão é ali, você está vendo lá as diferenças. Ó, 20 menos 21, Ah, 14 tá. menos 21, 15 menos 21. Agora eu vi. Aí você vai tirar o módulo. Depois que você tirar esse módulo, você vai somar esses valores todos e dividir por 6. Então vai fazer a soma. 6 mais 6 vai dar 12. Com mais 6 vai dar 18. 18 mais 9 vai dar 27. Com mais 1, 28. 28 dividido para 6, eu não sei quanto é que vai dar, não. Né? Esse somatório vai dar 28. Então, feito esse somatório, depois a gente divide tudo por 6. 28 por 6, 30 passa. Então não é 5, é 4. Vai ser 8 vezes 4, 6 vezes 4 dá 24. 24 para 28 faltam 4. Então vai dar 4, alguma coisa. Vai sobrar 4, né? De resto, o resto vai ser 4. Bota um 0, então bota uma vírgula. 40 para 6, 7 passa. Então vai ser 6 vezes 6 dá 36. Vai dar 6 aqui, vai sobrar 4 de novo. Então já viu que vai ser uma dízima periódica, né? Vai ser 4,666666. Tá.
Então, dá para fazer desse jeito. Mas, como eu disse, o Excel faz isso rapidinho para você. Oi, professor. Oi, eu errei onde? Esse aí é o desvio médio, é? Esse é o desvio médio. É porque aqui deu 30 dividido para 6 na Então, introdução. é verdade. Então, eu errei por 2. Em algum lugar eu errei por 2 aqui. Vamos ver, fazer a conta aqui. 20 menos 1 dá 1, né? Onde? Aqui são 6. Aqui são 6. Tá? Bem aqui é 6, não é 5. Aqui são 6. 14 menos 21 dá 6. Tá? Ok. 15 para 21 são 6. 20 para 21 é 1. 21 para 27 são 6 de novo, não é isso? E 30 para 21 são 9. Oxe, onde é que eu estou errando a conta? Não, aqui não são 6, aqui são 7. Tá? 14 para 21 são 7. Ó, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. São 7. Aqui, são 7. Aí, sendo 7 aqui, aí aqui já não é 8. Aqui não é 28, aqui já vai ser 30. Então, aqui não vai ser 28, aqui vai ser 30. Trinta para 6 vai dar 5. Beleza, então o desvio médio vai dar 5. Aí, quando você vai lá no Excel, tem uma fórmula. Tem uma fórmulazinha que o Excel já tem pronta, que você não precisa se bater com isso. Você só faz digitar essa fórmula. Você digita igual, desvio, ponto, peraí, desvio médio, tá ali. Já até apareceu aqui. Né? Já até apareceu aqui, com acento, né? Aí você escolhe essa fórmula, só que aí você tem que completar a fórmula, né? Tem que desvio, peraí. Médio. Essa fórmula do desvio médio. Como é que escolhe? Não sei escolher, vou ter que digitar mesmo. Desvio médio. Aí abre parênteses, vai de onde até onde? O desvio médio entre essas distribuições, da primeira até essa última de junho. De junho, só até junho, tá? E aí a gente calcula e dá direto o desvio médio para nós, sem a gente perder muito tempo. Tá legal? E o outro pedido dessa questão era para a gente encontrar o desvio padrão. O desvio padrão é parecido, só que a questão aqui no desvio padrão, a gente não vai usar o módulo, né? A gente não usa módulo. Em vez do módulo, a gente vai elevar ao quadrado o desvio padrão. O desvio padrão a gente vai elevar ao quadrado, vai ser o somatório dessas diferenças. Aí a gente vai elevar cada diferença ao quadrado. Aqui aí. 1, que vai até 6. Depois a gente calcula a média disso aqui, divide tudo por 6, no caso. E no final a gente tira a raiz quadrada. Tá? Então, são duas maneiras de você fazer ele ficar positivo. Ou você tira o módulo, ou você faz esse processo aqui. Só que, novamente, o Excel também tem essa mesma, também tem uma fórmula dessa para nós, né? Do desvio padrão. Tá? Vai ser igual desvio PAD P, ponto P. Esse tipo de desvio aqui. Não, ele não... Vocês conhecem... Aí, pronto. É 2 cliques que tem que dar. Aí eu escolho as células, vai ser da primeira até essa aqui. Pronto. E o desvio padrão é de 8,83095, né? Esse daqui provavelmente é um valor aproximado aqui, já que a gente tirou a raiz. Tá? Então, quando você volta lá na questão, ele pede o desvio médio vai ser 5. E o desvio padrão,
vai ser aproximadamente 8,83, tá? Como vocês viram, para calcular o desvio padrão, a gente calcula a variância, que qual é a diferença da variância para o desvio médio? Em vez de tirar o módulo das diferenças, a gente vai elevar a diferença ao quadrado. Depois que a gente faz o somatório e divide por 6, a gente tira a raiz quadrada do resultado final. E aí a gente vai ter o desvio padrão, dessa maneira. Ok, gente? Todos os dois modos, tá? Os dois modos não. Todos os dois dados de desvio são úteis nas análises de distribuição de frequência. Tanto o desvio médio quanto o desvio padrão. Não tem problema. E aí vai ficar para vocês fazerem em casa a questão 12, 13, 14 e questão 15. São só essas 4 questões. Até porque elas são bem longas, né? São só essas 4 questões que vocês vão fazer. Só que dessa vez, né? Vocês vão fazer um pouco diferente. Vocês vão fazer no caderno, como sempre. Vocês vão fazer no caderninho bonitinho. Mas além do caderninho, vocês também vão montar uma tabelinha como essa aqui, ó, no Excel, tá? Se você tiver Excel aí, você pode utilizar. Tem Excel para o celular também, viu, gente? Aí você vai gerar um arquivo Excel e junto com as fotos dos cálculos que você fizer no caderno, você também vai mandar o arquivo Excel que você desenvolveu, tá? Vai ser uma decepção. Oi? Vai ser uma decepção. Vai não. Vai ser tranquilo. Tenho certeza que vai ser tranquilo. Vocês vão, então, fazer à mão, tudinho bonitinho à mão, no caderno, lá como sempre, para você aprender como é que faz o procedimento e depois você vai fazer o mais fácil, que é no Excel. Você vai encontrar. Nem precisa calcular a média. Essa média aqui ela é desnecessária, porque a fórmula do desvio médio ela já vai direto. Desvio padrão aqui já vai direto. Lógico, se você quiser só conferir se a média está certa, você vai lá e faz o cálculo da média. Para variância, também tem uma fórmula para variância, tá? Tem uma fórmula legal para variância, que é a fórmula do VAR, né? A fórmula do VAR. Apenas VAR. Aí, que é, no caso, essa função aqui, ó. Essa função. Tem VAR A, VAR P, VAR, VAR pai, mas é essa aqui, essa é a função do VAR. Então, aí você selecionaria, no caso daqui até aqui, se você quiser saber a variância, e pronto, você já tem a variância, né? Essa aqui é a variância desse modelo aí, tá? Aí, se você quiser saber se está batendo a variância com o desvio padrão, você tira uma raiz quadrada disso aqui, igual. O pessoal falou uma passada aqui, é raiz, né, gente? Raiz. Opa, não, fiz errado. Igual. Raiz de quem? Raiz desse valor aqui. Pronto. E não deu certo. Porque tem que dividir por 6. Esqueci de dividir por 6. Então vai ser igual. Vai ser igual. Raiz desse valor aqui dividido por 6. Por que por 6? Porque são 6 valores ali em cima. E deu errado de novo. Por que tá dando errado? Algo de errado não está certo aqui, gente. Porque no caso a variância já é dividido por 6. Já é dividido por 6 a variância. Teoricamente, só teria que tirar a raiz desse sujeito aqui. Mas não está dando certo, não. Que esquisito. O resultado aqui está correto. Mas aqui não está batendo. Seria igual a raiz desse valor aqui. Ó, tá dando diferente. Daniel, Diga. não é por causa
tipo, tu digitou D ponto padrão. Eu fui pesquisar aqui e não é assim que se digita para calcular o desvio padrão. Não. Eu não digitei isso, não. Eu botei. O que eu digitei foi isso aqui, ó. Desvio PAD. Tá. Não, tá certo isso aí. Tá, desvio PAD. Eu botei aqui só como uma legenda. Esse D ponto padrão eu botei só como legenda mesmo. Mas o desvio padrão deveria ser a variância, a raiz quadrada da variância. Pronto, você ia lá, calculava e pronto. Dava certinho o desvio, o valor da variância. Mas não é isso que está aparecendo aí, não. Inclusive, no livro diz que a variância é 34. Aqui não está dando certo. A variância é 34. Será que é a fórmula da variância que eu usei que está errada? Vamos tentar trocar de 39 até 44. 39. Tá certo até aqui. Vamos trocar a fórmula da variância. Vamos tentar essa fórmula da variância aqui. Olha, desculpa aí, gente, eu estava usando a fórmula da variância errada. A fórmula da variância que é para usar é var.p, que é tipo assim, variância padrão, né, que chama. A variância apenas VR é outra coisa, é outra fórmula. Então aqui é variância.p, porque eu desvio padrão.p, então ali chama-se variância.p também, tá? Então eu já ia cometer um equívoco aqui com vocês, desculpa. É variância.p, tá? Variância.p. Tá legal? Então vocês vão fazer no caderno o cálculo e vão fazer o cálculo aqui rapidamente também. Vão fazer no Excel também. Mas, para não ficar tão longo, né? Para não ficar tão absurdo assim, vocês vão fazer só da 12 e da 13, por enquanto. Depois a gente vai fazer a da 14 e a 15, para não ficar cansativo demais. Quem quiser fazer lá o 14 e 15, fica à vontade. Mas primeiro, só 12 e somente a 13. Tá? Para quando? Para essa próxima quinta-feira, que na verdade é a próxima sexta-feira, que vocês sabem que eu peço para quinta, mas só recebo na sexta. Tá legal, gente? Mandar para vocês aqui a frequência rapidinho. Um momentinho. Eita, o almoço tá cheirando ali em cima já. Professor, como é a atividade mesmo? Não entendi. Tá, você vai resolver a questão 12. Não. Página 91, questão 12, questão 13. Tá? Na questão 12 diz assim: dentre as amostras, aí você tem as 1, 2, 3, 4 amostras aí, tá? Qual é a amostra que possui maior desvio padrão? Você vai ter a amostra 1, que é constituída por 0, 1, 2. A amostra 2, constituída por 26, 27, 28 e por aí vai. Você vai ter que comparar essas 4 amostras e dizer qual delas vai ter maior desvio padrão. Você vai fazer esse cálculo no seu caderno, tá? Bonitinho, como sempre. E você também vai fazer no Excel, tá? Você vai fazer esse cálculo também no Excel. Só que no caso do Excel, como as amostras estão na vertical, você vai ter, na horizontal, você tem que fazer o cálculo na horizontal. Essas daqui eu tenho feito o cálculo na vertical, né? Só que lá não está na vertical, vai estar na horizontal. Então, quando você for fazer o cálculo, é na horizontal. Por exemplo, amostra 1. Amostra 1. Você tem 0, 1 e 2, né? Ok, 0, 1 e 2. Peraí. Aqui, amostra 1. Vou botar coloridinho aqui, para deixar bem claro para vocês. Laranja, amostra 1. Tá aí. Aí você vai calcular o desvio médio dessa amostra 1. Então, vou botar desvio médio. Aí, como é que você vai calcular esse desvio médio? Você vai calcular com a formulazinha que a gente acabou de ver aqui. Vai ser igual com esse desvio médio, só que é o desvio médio. Esse aqui que é o desvio médio, essa primeira aqui. Então, clica 2 vezes.
Aí vai abrir, já tá aberto o parêntese, senão você digita tudo, tá? Aí bota o parêntese no final. Aí, aberto o parêntese, aí você vai escolher as células. Essa e essa aqui. A célula E, a célula F e a célula G. Você clica numa, segura Shift e vai. Se você não puder fazer isso porque você vai fazer no celular, por exemplo, como é que você vai fazer para aparecer lá? Você coloca a primeira célula, que é a E34, usa 2 pontos, e aí você bota a última célula, que é a G34, não, 39. 39. Eu falei 34, não é 39. Então você pode dizer onde começa e onde termina usando 2 pontos aqui, tá? Se você quiser fazer de uma por uma, é só você separar por, eu acho que é por vírgula. É por vírgula, se não estou enganado. Ou é por ponto e vírgula, mas acho que é por vírgula. E aí pronto, ele vai te dar o desvio médio. Aqui, ó. O desvio médio ele calculou direto. Aí, você vai calcular o desvio padrão agora. Vou colocar uma corzinha aqui. Também para ficar bonitinho. Uma clara. Bora. Aqui. Pronto. E aí, você vai para o desvio... Não, ele não quer desvio padrão nessa questão, né? Ele só quer... eu errei. Ele pede o desvio padrão e eu coloquei o desvio médio. É desvio padrão. Então, já não é essa fórmula aqui do desvio médio. É do desvio padrão. Volta, volta. É essa aqui. Desvio pad.p. Pronto. Aí, pronto. Já tem o desvio padrão. Aí, eu fiz o desvio padrão da primeira amostra. Né? Aí, eu vou depois para a segunda amostra. Vai lá. Amostra 2. Aí, eu coloco o valor da amostra 2 bonitinho aqui, as 3. E aí, eu vou lá e calculo o desvio da amostra 2. Depois da amostra 3 e assim por diante. Aí, eu vou fazer, no caso, essa questão 12 dessa maneira. A questão 13 diz assim: foram computados os números de viagens que clientes cadastrados em um programa de fidelidade realizaram durante um ano. Aí você tem uma tabelinha aqui com o número de viagens que os clientes cadastrados fizeram durante um ano. Aí você tem, primeira coluna, número de viagens, segunda coluna, quantidade de clientes. Para quem não entendeu, isso aqui já é uma média ponderada, ou seja, 120 clientes fizeram 10 viagens, 400 clientes fizeram 15 viagens e 150 clientes fizeram 20 viagens. Então, quando você for fazer o seu cálculo na média, aí já é uma média ponderada, 10 vezes 120, mais 15 vezes 400, mais 20 vezes 150. E aí você vai fazer o cálculo que ele pede na 13ª questão. Ele fala assim: considerando a tabela, calcule a variância e o desvio padrão. Para calcular a variância, você precisa saber, como eu disse, a média desses valores. Então, você vai primeiro calcular a média, depois você vai calcular as diferenças, depois você vai calcular a variância e, por último, o desvio padrão. Isso no caderno, né? No Excel, não. Você vai colocar lá os valores e depois que você colocar os valores, você vai calcular a média, a variância e o desvio padrão também, mas tudo isso por fórmula. Né? Você vai utilizar tudo em forma de fórmula. Como aqui você vai ter duas tabelas, no caso da 13ª questão você vai ter duas tabelas, você vai ter que calcular parte a parte, a média, a variância e o desvio padrão. Não vai dar para ir direto para a fórmula. Pelo menos eu não sei usar a fórmula com duas colunas, eu só sei usar a fórmula com uma coluna só. Né? Como seria essa de fazer parte a parte? Seria como eu fiz na aula passada. No caso, você encontraria a diferença, depois você faria a diferença ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então, você vai fazer a questão 12 e a questão 13 no caderno, e além de fazer no caderno, você também vai montar um Excel com os seus cálculos, né? Do mesmo jeito. Isso é para treinar tanto o fazer no caderno, quanto no meio computacional. Tá? E caso vocês tenham dúvida, lógico, eu estarei aqui no WhatsApp. É só vocês me contactarem pelo WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá? Parar aqui a gravação. E eu vou mandar para vocês aqui a frequência.